Boa noite, mulheres maravilhosas. Você sabe por que o nosso movimento chama Essas Mulheres Maravilhosas? Por conta de sermos especiais. Então não são apenas as mulheres maravilhosas, não. São essas mulheres maravilhosas. Você é uma dessas. E eu quero agradecer por você ter parado um pouquinho para nos ouvir. E eu quero te pedir para que você abra teu coração nessa noite para esse bate-papo que nós vamos ter, tá bom? Tem coisa muito boa preparada para você, um bate-papo muito especial. Então eu peço a você que se inscreva no canal, que já dê um likezinho, tá bom? Compartilhe essa live depois que você assistir, tá bom? Depois que você assistir, você compartilha. Agora não. Agora você só vai ouvir. Tá bom, querida? Pode comentar, tá bom? Pode comentar aí o que você quiser comentar, pode comentar. E a nossa mensagem para você hoje do Dr. Mike Murdock, no livro 1001 Mensagem, 1001 Momento de Pensamento, é a número 70. A chave número 70 está escrito assim, ó: os atos de obediência encurtam a distância entre o milagre que você está buscando. Todas as vezes que nós somos obedientes, nós encurtamos a prova. Não dizem por aí, não existe aquele jargão, tô na prova, tô na prova, tô na prova. É desse jeito. Todas as vezes que nós nos curvamos a Deus e decidimos obedecê-lo, esse tempo, esse espaço, esse caminho fica melhor. Por isso que a gente sempre diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Existem momentos na nossa vida que é até difícil obedecer. Eu concordo, tem momento que é difícil obedecer, mas Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Nós podemos achar que sabemos de tudo, mas nós não sabemos. Então, antes de tomar uma decisão, busque a Deus, leia a sua palavra, converse com amigos que também ouvem a palavra do Senhor, converse com pessoas. Tenha sempre um chegado a você, que seja seu amigo, sua amiga de oração, para que você possa compartilhar esses momentos de decisão. Porque todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, todas as vezes que nós decidimos pelo Senhor, diminui o tempo da prova, diminui o tamanho para chegar na nossa vitória, tá bom? E eu quero que você chegue rápido na tua vitória. Então vamos lá? É melhor obedecer do que sacrificar, tá bom? Fica a dica. E minhas queridas, nessa noite linda, o Senhor nos abençoou há algum tempo já com uma amiga nova. Ela também faz parte do Essas Mulheres Maravilhosas e ela é uma pessoa que tem coisas muito interessantes a compartilhar conosco. Coisas que o Senhor tem feito na vida dela, que muitas vezes você fala assim, meu Deus, eu não suportaria, mas não vem luta maior do que nós podemos suportar. E fiel é Deus que nos dá o escape. Eu estou falando da minha linda amiga Rose, o nome dela é Rosineide Correia, conhecida como Rose Correia. Sim. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, boa noite a todos, boa noite a vocês que nos assistem pelo canal. Desde já eu quero dizer que o Senhor, Ele não une pessoas em vão, Ele usa propósitos. É verdade. Eu me lembro de quando eu conheci a Luísa, foi no começo deste ano, em uma roda de mulheres, que eu fui por um acaso, eu nem saberia que aconteceria essa roda, e lá o Senhor nos conectou. E eu fui para casa e naquele dia o Senhor falou assim para mim, você olhou para mim naquele dia e falou assim, eu vejo você uma mulher muito forte. E eu fui para casa com aquela palavra e o Senhor falou assim, grandes coisas eu vou fazer. E eu não entendi nada. Por que eu digo que eu não entendo quase nada do Senhor? Porque eu tenho apenas 2 anos de convertida. E o Senhor tem feito tanta coisa maravilhosa na minha vida. Amém. Que eu fico me perguntando assim, Senhor, por que eu? Há dias que eu me vejo como Jeremias. Eu choro, né? Mas há dias também que eu fico feito Elias, vou para a caverna, quero me esconder. Mas quando nós somos escolhidos, nós não temos escolha. A gente pode ir para o canto que for, que Ele fala, vem. E não é na dor. Muita gente fala assim, vem pela dor ou pelo amor. Eu hoje gosto de falar e tenho essa convicção
que eu vim para Jesus pelo amor. Isso. Pelo amor que Ele tem por nós. Porque tudo que Ele faz, às vezes a gente passa por um processo doídos, doloridos, e a gente fala assim, mas Senhor, por que comigo? E muitas das vezes a gente fica relutando. Só que Ele é tão bom, o amor dele é tão infinito para conosco, que Ele, sem que a gente perceba, Ele vem nos conduzindo. E quando você vê, você já está fazendo o que Ele é a vontade dele. É verdade. E uma coisa interessante da minha amada é que ela usa muito as referências bíblicas para conversar. Então, quando você conversa com uma pessoa de 2 anos que está caminhando no Evangelho, e essa pessoa cita Elias, cita Jeremias, cita texto, a gente quer entender o que essa pessoa lê a Bíblia. Sim, leio. Porque para você se firmar, né, para você superar, para você viver um tempo feliz com Deus, não basta apenas você o reconhecer como Senhor e Salvador. Isso é importantíssimo. Mas você tem que reconhecê-lo como o Senhor total da tua vida. Sim. E a única maneira que a gente tem de conhecer o Senhor é lendo a sua palavra. Lendo, congregando, ouvindo e praticando. Sim. Se não fizermos dessa maneira, não vai. E pela conversa a gente vê que você entrou por esse caminho de conselho correto. Sim, então eu vou voltar um pouquinho 2 anos atrás para você entender como que eu cheguei até o Senhor. Eu já conhecia todo mundo, quem nunca ouviu falar, né, de Deus. E eu fui criada, entre aspas, no catolicismo e frequentei por um tempo a católica. E só que naquela época eu via assim, tudo é permitido, né? Mas eu sempre ouvia falar do Senhor. E eu conheci uma pessoa que ele era daqui do Arraial do Cabo, eu era muito amiga da irmã dele. Conheci ele e cheguei e vim para Cabo Frio. Deixa eu só falar uma coisa a respeito que você citou, que você era católica. Só para os nossos amados entenderem bem a nossa conversa. Sim. Tem católicos, amados, que ele é realmente envolvido em Deus. Então ele lê a Bíblia, ele pratica a Bíblia. Tem católicos que não faz nada, que diz que é católico e tudo é permitido. Vai à missa e tudo é permitido. Como tem evangélico que não lê a Bíblia, que não pratica, vai à igreja no domingo e acha que está tudo bem. Na verdade, a palavra é muito clara. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu era o católico de só ir na missa e... Eu costumo brincar que tem crente fuleira, tem católico fuleira, tem espírita fuleira, tem budista fuleira. A pessoa é ou não é? Ela tem que se arrumar dentro da religião. Então, mas aí eu creio hoje, né, com a visão que eu tenho, que ali o Senhor já trabalhava para falar o nome do filho dele para nós. E eu vim para Cabo Frio e cheguei aqui. Em menos de 1 ano, essa pessoa com quem eu me relacionava, ele conhecia a palavra do Senhor. E eu falei assim, um dia ele me convidou, vamos numa assembleia? Aí eu falei assim, vamos. E fui no primeiro culto e gostei. E ali começamos indo por algum tempo. Só que chegava lá, aquela gritaria, aquele glória a Deus, aquilo, eu não conseguia abrir a minha boca. Eu achava aquilo, meu Deus, que povo louco. Demais da conta. Mas ao mesmo tempo eu me encantava pela palavra. Entendi. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a construir e eu falei assim, aí eu comecei a ter algum entendimento, né? E eu falei assim, quando eu terminar de construir a minha casa, eu volto. E me afastei. Fiquei, acho que uns 5 anos afastado. E aí, durante esses 5 anos, foi assim. Rompi esses 5 anos. E eu não retornei para a casa do Senhor. E tudo o Senhor começou a permitir. O Senhor permitiu que eu perdesse um filho de 24 anos. Eita, isso. Meu Deus, que luta. Mas aí o que acontece? O Senhor sabe de todas as coisas. Onde eu falei para você que o catolicismo lá atrás, embora eu não fosse praticante, porque você tem que ser praticante, né? Não adianta você frequentar a igreja, você tem que ser praticante. Então, quando as pessoas chegaram até mim e me deram a notícia, algumas pessoas se espantaram. Porque falaram assim, você não vai se desesperar? Eu falei, não. Porque
eu sempre tive isso comigo. Os filhos, ele não nos pertence. A gente fala assim, meu filho, minha filha, é um modo de nós falarmos. Mas se você parar para pensar, eles pertencem ao Senhor. Ao Senhor. Então, naquele momento, eu não me desesperei. Não me desesperei, até porque ele me deixou, na época, um casal de netos e me deixou minha nora grávida. Eita! Então, eu tinha que ser Meu Deus. a estrutura ali naquele momento para todos. Antes da minha amada continuar com esse depoimento tremendo, eu vou pedir pra gente só um breakzinho, 2 minutinhos, a gente já volta. Mulheres maravilhosas, eu tenho um convite para você. O nosso Pódio das Maravilhosas está bombando e eu quero convidar você para vir participar conosco. Se você é uma empreendedora ou se você teve uma experiência com Deus que mudou a sua história, que mudou a história da tua família, me conta. Eu quero saber. Vem participar com a gente e vem fazer essa história ganhar o mundo, porque a internet faz isso. A gente conversa aqui e ela distribui para o mundo. Vamos distribuir, mulheres maravilhosas, as coisas lindas que Deus tem feito por nós. Então, se você quiser participar do Pódio das Maravilhosas, ó, liga aqui, fala comigo e vem somar. Estamos de volta com esse podcast incrível com a nossa amada e ela estava nos contando quando o filho dela faleceu. E aí, como ficou a história? Então, aí eu tinha que dar esse suporte. A minha nora e o meu casal de neto. Um menino tinha 4, a menina tinha 1 ano e 10 meses e ela estava grávida. Eita! Então eu não tive o privilégio de viver o luto. E até porque eu coloquei dentro de mim, né? Os nossos filhos não nos pertencem ali. Claro que a dor, né? Fica, a saudade fica, mas isso também já foi superado. Amém. Né? E aí, passado assim, 1 ano, eu descubro que eu estava com câncer de boca. Câncer de boca? Sim. E aí não é um câncer comum, não. É não, um câncer mais raro. Então, e aí eu fui no dentista e eu sempre reclamava para ele que eu tinha o meu canino, sangrava, doía. E ele falava, não, é normal. Mas não é normal. E ficava com aquilo. Mas aí eu vivi esse processo do luto. Exato. Do meu filho, com meus netos e problema no meu relacionamento. E eu cuido da minha mãe idosa, fez 30 anos que eu cuido da minha mãe idosa, então... Gente, sua vida é um maremoto. Então naquele momento eu vivi para o meu relacionamento, que estava em caos, para minha nora, com os filhos, mais o bebê que estava chegando e mais essa notícia. E aí eu tentando manter a calma e o equilíbrio. Mas sabe quando você... o buco maxilar virou para mim e falou assim, a senhora está com câncer. Aí eu falei, tá bom. E fui embora. Mas sabe quando você... esperei o tempo, né? Para eles chamarem para cirurgia. Fui para cirurgia. Parecia que eu estava indo tirar um dente. Tranquilo. Nada me abalou. A paz que excede todo entendimento. Não me abalou. E eu ainda não estava na presença do Senhor. Mas já tinha ouvido falar e Sim. já de vez em quando já clamava, Deus tem misericórdia. Sim. E aí fiz a cirurgia. Quando eu saí da minha cirurgia, o médico falou assim, a senhora vai ficar 40 dias sem falar. Aí eu escrevi, sério ele. E foi os 40 dias do deserto. Olha isso, você foi no deserto do silêncio. Mas que maravilha, muito bom. Hoje eu tenho tanto entendimento. Foram noites em claro, de choro, mas também teve dias do refrigério. Oh, que tremendo. E ali, quando eu levantei daquele leito, né, que 40 dias tinha que estar de repouso total do Senhor, eu falei assim para o Senhor no último dia, eu vou fazer a tua vontade. Porque ali ele falou comigo claramente o que ele queria de mim. Entendi. E aí a palavra que até hoje fica dentro de mim é a seguinte, quando eu mandar você falar, você fala. Pelos glória que você não deu naquele, como que eu posso dizer? Naquele tempo que você foi,
Lá você teve tempo de glorificar o meu nome e você não conseguia dar glória. Então, eu permiti que isso acontecesse, não para a morte, mas para você começar a glorificar o meu nome. Que coisa tremenda, hein? Foi. E aí, Luísa, quando eu levantei dali, ele fez assim. O Senhor, ele tem as maneiras, ele tem as estratégias dele que a gente não entende. E feito os 40 dias, o meu ex-esposo foi embora não, né? Nos separamos, foi tudo em consenso. Ele foi, resolveu ir, eu amém. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. E fui. No dia que eu fui pela primeira vez a um culto, ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E 9 meses depois eu desci nas águas e aí eu estou aqui caminhando. Para você aqui contando. Firme na rocha. E o tratamento do câncer? Não teve. Não teve? Não fiz rádio, não teve química. Glória a Deus! Fiquei sendo acompanhada, Glória né? Porque a é Deus. um processo, né? E toda vez que eu ia lá, você não tem nada. Retirou e agora, tudo na cirurgia, tudo que tinha que passou tirar. no deserto do silêncio, Não conheceu o Senhor, Uma e está aqui maravilha. para declarar as maravilhas do Senhor. Sim, e aí agora ele me liberou, já comecei o tratamento, né? Então eu creio que até final do ano, em nome de Jesus, eu quero voltar aqui para terminar esse testemunho. Amém, querida. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer. Amém, E eu quero querida. deixar uma mensagem para as pessoas. Isso, se pode dirigir ali e falar. Principalmente Tudo que as tá no teu pessoas coração. que estão na presença do Senhor. E aqueles que estão apenas ocupando banco, reajam, levanta, porque essa área é grande. O Senhor precisa de nós aqui para levar o evangelho dele. O evangelho, Luísa, muita gente pensa que está dentro só da igreja. Não. E não está. Tem muitas pessoas cá fora perecendo e muitos dentro da igreja também estão doentes. Às vezes um irmão, uma irmã senta do nosso lado, você não sabe como que está a alma. Às vezes eles estão vestidos em lindos ternos, né? Vamos falar dos homens, né? E as mulheres muito bem vestidas, né? Com sorrisos, mas estão com almas doentes. Tem muita gente que tem 5, 10, 15 anos dentro da igreja, mas elas estão ali mais pelo homem, não digo nem pelo Senhor, mas pelo homem, para mostrar que aquele crente de domingo que coloca a Bíblia, mas não se posiciona como? Não colocam a mão no arado, porque a partir do momento que você coloca a mão no arado, o Senhor muitas coisas Ele faz. Ele faz, Luísa, porque a gente tem pessoas, eu sei, porque às vezes eu vou em determinadas congregações a levar uma palavra que me convidam, né? Porque foi como eu falei, o Senhor falou comigo, sempre que te chamarem, você não relute, você vai. E só eu sei o quanto eu reluto para não ir, porque o próprio homem, às vezes, ele faz com que nós venhamos parar a nossa caminhada. Mas o Senhor fala na palavra que é Ele que chama. E é Ele que nos garante. Capacita. Então a gente não tem que olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Verdade. Nosso alvo é o Senhor. É isso mesmo. Então que as pessoas venham refletir nessa noite, que venham buscar mais do Senhor, porque vale a pena. Olha, a caminhada não é fácil, né? Mas Jesus levou sobre si todas as dores. Então sempre que a gente tem dias que a gente está, né, pela misericórdia, a gente não quer nem levantar da cama, mas a gente clama pelo Senhor, pede pela misericórdia, que Ele envia porção dobrada de graça e assim Ele faz sobre nós. Conheço pessoas que muitas das vezes falam assim, hoje eu não tenho o que comer. E o Senhor vai lá e provê a farinha e o azeite na panela. Amém. O Senhor não deixa nada faltar àqueles que realmente o buscam de coração. Amém. Então assim, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Foi muito você bom ter você é uma aqui, maravilhosa. querida. Cada dia que eu te conheço, admiro você muito mais, principalmente pela garra, né, pelo histórico, né, e você pode ter certeza que você é canal de bênção para muita gente e grandes coisas o Senhor vai fazer e vai te Amém. enviar mais mulheres maravilhosas para você conduzir elas também nesse caminho. Amém, querida. Beijo, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade.
Esse foi o nosso bate-papo dessa noite com a nossa querida Rose Correia, que Deus fez grandes coisas e ela vai voltar aqui, já prometeu que ela volta aqui para contar a outra parte que está sendo gerada, e essa fica aí de surpresa pouquinho mais para frente. Beijo. Não esqueça de compartilhar esse podcast. Um dia eu me acostumo. Beijo, gente.